20 anos. Aliás, ele disse que gosta muito de ensinar, para perceber. Com pós-graduação no Novo Testamento, vários cursos no Brasil e no exterior, nas áreas teológicas, na História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Formado em Engenharia Mecânica e fez enveredar para a Teologia, porque ele gosta disso. Pós-graduações na área de Engenharia de Segurança, do Trabalho e Administração Financeira. E ele está conosco aqui como professor da FATEL há 8 anos. Uma das coisas que eu gosto de publicar aqui é o fato dele se interessar mesmo pelo estudo, e vocês vão ver algumas as coisas que ele vai apresentar para vocês depois. Isso é resultado de algumas viagens que ele fez, de alguns filmes que ele participou também em Israel. Mas a gente não quer que ninguém se torne judeu. Nós queremos que vocês continuem bem crentes e brasileiros, mas com todo o conhecimento da cultura judaica para nos ajudar a sermos os melhores influentes aqui no nosso país. Tá? Então, o professor Ricardo, ele é membro da Igreja Batista do Estoril, aqui. Então, é uma alegria ter você aqui, tá, Ricardo? E que bom que você vai poder compartilhar. Hoje, o tema de hoje vai ser exatamente raízes do cristianismo no Antigo Testamento, e amanhã o estabelecimento do Estado de Israel. Então são dois temas que ele vai compartilhar conosco. Então, nós vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe nesses encontros. E vocês já viram que temos duas editoras, a Sociedade Bíblica do Brasil, com vários livros lá, Bíblias, e a editora Fiel. Então vocês podem namorar, se puderem pode comprar, né? E porque esse seminarista tem isso, né? Alguns gostam, compram, outros não podem, só namoram, e assim vai. Mas o importante é a gente estar se atualizando com essas informações, ver os livros que estão lá. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa noite, pela oportunidade de receber os nossos alunos, irmãos, amigos desta faculdade. Pedimos que nos abençoe nesse momento em que iniciamos esses encontros, e use o professor Ricardo nessa ministração, de modo que tudo que o Senhor tiver a nos falar, os conhecimentos que sejam importantes para as nossas vidas, venham agora por intermédio do Teu servo. Então, abençoe a oração que fazemos com gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Ricardo, Deus te abençoe e bem, tá bom? Amém. Boa noite, quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Uma felicidade muito grande estar aqui, acima de tudo, para servir no reino, né? Poder colaborar com vocês, de vocês conhecerem algo mais sobre as questões do Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento, judaico do Novo Testamento, a origem, como as coisas se passaram. Obviamente, nós vamos aqui tratar de forma muito sintetizada, muito resumida, mas de tal forma que traga em vocês uma sede e fome de buscar mais, aprender mais, se interessar mais, se aprofundar mais, e com isso poder crescer não só em conhecimento, mas principalmente em estatura espiritual. E hoje nossa jornada, vamos procurar aí trabalhar em 1h30, no máximo 2 horas, no final abrir um tempo para perguntas que a gente espera poder responder. Se não puder, responde depois, também por e-mail pode ser. E basicamente hoje nós vamos fazer 2 incursões no Antigo Testamento. A primeira incursão no Antigo Testamento é para procurar entender como os autores, aqueles que escreveram o Novo Testamento, devidamente inspirados, como eles fizeram isso. E a segunda, já dentro de
de uma ótica, né, mais contextualizada, né, dentro do nosso mundo pós-moderno, que é a realidade que nós vivemos, né, entender alguns fenômenos que nós vemos nas igrejas, de um modo geral, igrejas evangélicas e outras denominações, igrejas para-evangélicas, seitas, e em busca do Novo Testamento para que, de uma forma, buscar respostas no Antigo Testamento para questões do Novo Testamento. Então, iniciando a nossa jornada, apresentamos aqui em uma leitura, né, um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não há como nós exercermos o nosso papel de cristãos, de poder buscar a Deus sem estar perto das Escrituras. Tanto o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento, que tem muito a nos dizer. Então, nós, como cristãos, não temos a opção de gostar mais de um livro ou de outro, ou ter um foco maior no novo em detrimento ao antigo e vice-versa. Existem, sim, em todo o compêndio, em toda a coleção bíblica, livros mais complicados do que outros. Mas toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura edifica. Então, nós como cristãos, no exercício pleno da nossa fé, nós devemos sim estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, se situando aí num primeiro momento, né, onde o mundo bíblico, né, toda a historicidade e desenrolar das narrativas bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele ocorre no entorno do mar Mediterrâneo. Principalmente na nossa principal foco do estudo, que é a região do Levante, ou o Canaã, ou a Terra Prometida, ou Israel bíblico, ou várias outras designações para o nosso foco de estudo, que é onde ocorre principalmente grande parte das narrativas bíblicas. Dentro desse foco, obviamente, nós temos um olhar concentrado na região do Levante, aqui a Palestina apresentada na época de Jesus, com ênfase a Jerusalém, onde houve se desenvolveram as principais narrativas, principalmente do ponto máximo do advento de Jesus, que é Jerusalém, centro da fé cristã. Então, traçando um panorama, um pano de fundo das narrativas bíblicas, principalmente do Novo Testamento, nós temos o mundo bíblico do século I e II. Dentro desse mundo bíblico, nós temos um contexto cultural onde
totalmente impregnado de uma cultura greco-romana, onde uma cultura que ela traz em si um contexto, uma carga filosófica muito expressiva e determinante para o Novo Testamento, que é o helenismo, a cultura grega, principalmente o helenismo influenciado sobremaneira pelo período clássico grego, séculos 4, 5, 6 antes de Cristo. Então, esse pano de fundo, aliado ao judaísmo, que teoricamente ele seria predominante, mas não é, porque o povo de Israel, nessa época, ele é dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, que professa uma religião panteísta, onde ele absorve toda a carga do helenismo e, como agente dominante, ele procura impor no seu dominado, a nação, os judeus, a sua cultura, ou seja, o helenismo. O helenismo, por sua vez, ele é totalmente oposto ao judaísmo. Os conceitos, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas seria como o óleo e a água. Não dá para harmonizar de forma sustentável o helenismo com o judaísmo. Então, dentro desse pano de fundo, nós tivemos aí no século I e II, um governo imposto por Roma, um governador romano, principalmente na capital, Jerusalém. Nós temos uma dinastia herodiana fazendo a gestão da periferia de Israel. Nós temos um sinédrio, que é um grupo religioso judaico submisso ao comando de Roma, de tal forma que ele busca viver a religião judaica, mas sem uma total liberdade para exercê-la, uma vez que há o domínio político do Império Romano. Um contexto social complicadíssimo. Por quê? Dentro dessa ação de domínio, existem várias vertentes. Existe um conflito de interesse econômico e um conflito de interesse político e religioso. E quando há conflito de interesses, mesmo dentro de casa, ou seja, mesmo no meio judaico, ele faz com que nós tenhamos várias vertentes. Vertentes dentro do judaísmo que entram em conflito entre si. Não só dentro do templo, mas principalmente fora do templo. Então nós vemos uma sociedade onde nós encontramos judeus helenizados, como acabamos de mencionar, uma difícil harmonização cultural e religiosa, culturas completamente diferentes, mas judeus interessados em estabelecer o que se chama status quo, uma convivência por conveniência, abriam mão da sua religiosidade em prol de um relacionamento para eles edificante. Judeus religiosos, eu digo aqui, abrindo um leque, desde o mais ortodoxo até aquele mais, vamos dizer, light, mas uma diversidade religiosa dentro do judaísmo,
uma classe sacerdotal bastante questionável, que, de certa forma, tinha a fé como uma mercadoria, né? Veja a atitude de Jesus com os vendilhões do templo, né? Que utilizavam a fé para auferir lucro, coisa que absolutamente nós não vemos hoje. Mudou o nosso mundo, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, hoje mudou muito. Nós não vemos denominações, igrejas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, buscando ganhos financeiros em nome da fé. Uma população urbana pequena, uma grande população no campo e ainda uma população nômade, seguindo as tradições judaicas antigas. Aqui nós não estamos também falando estritamente do povo judeu, porque nessa altura, né, século I e II, nós já tivemos aí vários eventos, várias denominações, várias miscigenações, várias ocupações. Então, nós estamos falando de uma sociedade totalmente estratificada entre judeus e gentios nas suas mais diversas matizes. Temos também um contexto religioso, também um tecido bastante estratificado, fundamentado num judaísmo formativo pós-exílico, onde surgiram várias divisões, até que chegou no primeiro e segundo século, divisões essas que geraram vários partidos, mas não no sentido do partido político, como nós vemos hoje, mas várias formas de pensar diferente. O contraditório estabelecido dentro da mesma religião, também algo totalmente fora de contexto dos nossos dias, né, onde nós temos denominações tendo fundamentos teológicos completamente diferentes. Todos, muitas vezes, até dentro das mesmas denominações, igrejas pensando de forma contraditória e agindo de forma contraditória. Então, de 2000 anos para cá, não mudou absolutamente nada. Dentro dessa estratificação, nós temos um grupo chamado fariseus, saduceus, zelotes, essênios, sicários e muitos outros. Um contexto econômico, onde nós temos os judeus herodianos, e aqui, judeus herodianos, nós tínhamos fariseus herodianos, como nós tínhamos saduceus herodianos, como tínhamos judeus pouco ortodoxos ou pouco religiosos herodianos, lembrando que herodianos, devido à predominância a partir do ano de 37 a.C., da família herodiana. Consequentemente, essa família herodiana, houve um grande domínio da classe política e religiosa, e de tal forma que esse domínio se estendeu também para as atividades econômicas, especialmente o comércio. Nessa época, primeiro e segundo século, a indústria ela existia, mas era muito incipiente, muito básica. Basicamente, a agricultura, a produção de óleo de oliva, de vinho,
de pescado seco, o extrativismo, bastante incipiente. Mas o comércio era muito forte, porque a posição estratégica da região do Levante, ela sempre foi e continua sendo uma região pequena, um território de uma topografia totalmente desfavorável, de um clima totalmente desfavorável, mas uma região extremamente disputada, porque ela é uma região foco de domínio de todas as nações ao longo de toda a história da humanidade. Aqui nós vemos Jerusalém, na época de Jesus, primeiro e segundo século, onde nós vemos a esplanada do templo, lá o templo herodiano, não o templo de Salomão. Esse já seria, depende da escala, né? Aqueles que já estudaram comigo, depende da interpretação, mas podemos considerar como o terceiro, podemos considerar como o segundo, o terceiro ou o quarto templo. Depende da interpretação que se dá aos templos anteriores. Porém, todos construídos no Monte Moriá, sobre o domo da rocha. Então, nós vemos aqui o templo, os pátios do templo, a área externa do templo, a estoa, que era onde os peregrinos que chegavam para ascender ao templo, e aqui eles compravam a pombinha, compravam o cabrito, compravam a ovelha, o bezerro, para sacrificar no templo e também nas várias festas judaicas do calendário que se vivia naquela época. Aqui o tanque de Betesda, aqui a fortaleza romana de Antônia. Entrando mais no contexto do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos o seguinte: o Antigo Testamento é uma coleção de livros antigos, hoje reconhecido 39 livros como inspirados no Antigo Testamento, na Bíblia judaica e na nossa Bíblia cristã reformada. Diferentemente da Bíblia do Antigo Testamento católico, onde há a adição de alguns livros que foram agregados no século XVI, no momento da Reforma. Por volta, aí, no final do primeiro século, conta-se que no concílio farisaico de Jâmia, que é foi uma cidade que existiu na costa de Israel, foi feito um concílio, e então lá teria sido feito de forma assim muito resumida, né? Porque nós temos aí vários eventos anteriores e posteriores a esse concílio de Jâmia, o reconhecimento de 39 livros como livros canônicos. Depois nós temos o cânon do Novo Testamento, que aconteceu aí no final do século IV, por volta aí do ano de 392 e 3, no concílio ou sínodo de Cartago, ou sínodo de Hipona, onde foi reconhecido 27 livros como formação básica do cânon do Novo Testamento. Também aí de forma muito
simplista, porque tivemos vários eventos anteriores ao concílio de Hipona, como também vários eventos posteriores, chegando aí até o século VI, menções de questionamento de aceitação de alguns livros tidos como canônicos. No Antigo Testamento, ele é formado dentro da Bíblia judaica, que basicamente é a nossa Bíblia. Só muda a disposição dos textos, mas os textos em si são exatamente os mesmos, os 39 livros, divididos como a Torá, que é a lei, o Neivim, que são os profetas, e os escritos, o Ketuvim, formando ou a Taná, que é a Bíblia, o Antigo Testamento completo judaico. Taná, porque ele, como um acróstico, ele pega a inicial de Torá, de Neivim e de Ketuvim e forma a palavra Taná, em hebraico. Transliterado aqui como Taná. E da mesma forma que para nós o Novo Testamento, a Brit Hanaká, que é a forma de Novo Testamento judaico. Mas espera aí, judeu, Novo Testamento? Sim. Hoje existe, já há algum tempo, um grande movimento messiânico dentro do judaísmo, chamado judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico, ele aceita Jesus Christos, ou Yeshua, Messias, Jesus Cristo, como Messias. Precisamos ter algum cuidado, porque dentro da doutrina messiânica, composta em sua grande maioria por judeus convertidos ao cristianismo messiânico, eles têm uma certa dificuldade de entender a Trindade e entender a pessoa, especialmente a divindade de Jesus Cristo, como Filho de Deus. Eles o aceitam como Messias, mas questionam Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como Filho de Deus, compondo a Trindade. Mas, de certa forma, é o cumprimento de profecias do Novo Testamento, onde diz que o povo de Israel um dia vai aceitar efetivamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, nós vemos que o Antigo Testamento, ele tem uma linha e uma direção. Não há como nós lermos o Antigo Testamento e não perceber que o Antigo Testamento, ele é cristotélico, ou cristocêntrico. Ele aponta para a figura de Jesus. E nós vemos isso em várias passagens do Antigo Testamento. Da mesma forma, como nós olhamos o Novo Testamento e percebemos que os autores bíblicos, os autores neotestamentários, eles buscam no Antigo Testamento muitas referências. Aqui nós vemos o templo herodiano do século I, e da mesma forma que os autores neotestamentários, eles buscam no Antigo Testamento grandes referências, isso tem uma razão muito fundamentada, que nós vamos ver a seguir. E
o Novo Testamento, ele segue uma matriz. Ele tem uma lógica. E qual é essa matriz? A matriz é, a partir do judaísmo formativo pós-exílico, ou seja, a partir do judaísmo desenvolvido após o evento do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, ele é um divisor de águas dentro do judaísmo, porque ele serviu para tirar os judeus da sua zona de conforto lá em Jerusalém, do templo, levou esse contingente de pessoas. Vejam que os principais cativos eram os agentes pensantes da fé judaica. Eles foram tirados e levados para cerca de 800 quilômetros na Babilônia, e lá permaneceram durante 50, 70 anos, repensando o judaísmo. Então, quando houve o período da restauração, Esdras e Neemias, nós já percebemos grandes mudanças no pensar judaico. Esse novo pensar judaico é chamado pós-exílico. A partir do judaísmo pós-exílico, nós temos uma matriz, um caminho. Esse caminho é o judaísmo farisaico, o judaísmo que hoje vivido pela comunidade judaica, que surgiu a partir do século II, depois de Cristo. E o outro caminho somos nós. Somos o cristianismo a partir do século I. Então, não há como negar que, não há como desvincular que o cristianismo, a matriz do cristianismo é o judaísmo. E, a partir daí, os autores neotestamentários foram buscar na origem, no judaísmo, fundamento para suportar a exposição que eles fizeram através dos seus escritos, do advento de Jesus e do crescimento, fundamento teológico para a difusão e crescimento do proto-cristianismo, do início do cristianismo. Numa perspectiva do Novo Testamento, nós podemos mostrar algumas fundamentos. O principal deles, para a gente começar, é que o Novo Testamento ele narra a vida e a mensagem salvífica de Jesus. Então, Jesus Cristo, tanto é que nós, apesar que a ordem não é essa, certo? Nós já estudamos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho, ou o proto-evangelho. Porém, há grandes indicadores e há uma grande plausibilidade que, antes mesmo de Marcos escrever seu evangelho, nós já tenhamos aí cartas, epístolas paulinas, anteriores ao próprio livro, ao próprio evangelho de Marcos. Então, a disposição da Bíblia, ela exalta os 4 evangelhos, porque, principalmente, os 3 primeiros evangelhos, ditos sinóticos, porque eles fazem uma narrativa da vida de Jesus e do seu ministério. Posteriormente, nós temos o livro de Atos, que já faz uma introdução à proto-igreja de Jesus. E, na sequência,
as demais cartas, epístolas paulinas e de outros autores. Uma outra dinâmica que nós vemos dentro do Novo Testamento é que Novo Testamento, Rashi Hadaká, como é a forma como o judeu messiânico se expressa o Novo Testamento, quer dizer nova revelação. Então nós podemos chamar nova aliança, nova revelação, nova mensagem, novo tempo. Existem várias formas de nos referirmos ao Novo Testamento. E, sem dúvida nenhuma, o Novo Testamento nos traz esse novo tempo, essa nova mensagem, essa nova revelação em Cristo Jesus. Outro fundamento também que nós temos é a releitura do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Porque se nós temos uma nova aliança, é porque nós tínhamos uma antiga aliança, uma velha aliança, um velho testamento, uma primeira revelação, uma vez que há a segunda revelação, o novo. Então, o Novo Testamento busca fazer isso. Ele vai lá, busca elementos do Antigo Testamento e dá sustentação, ele busca uma autorização para poder redigir o Novo Testamento. Outra coisa importante também é que o Novo Testamento, ele foi escrito basicamente por judeus, com exceção de um autor do Novo Testamento. Qual? Doutor, o Lucas, o médico, que não era judeu. Mas todos os demais eram judeus. Ora, se eles eram judeus, se eles viviam mergulhados dentro do judaísmo, frequentavam o templo, certo? Porque aqui não existia sinagoga ainda. Então, os autores bíblicos, em sua formação, frequentavam o templo. Paulo, por exemplo, né, judeu, discípulo de Gamaliel, doutor do templo, totalmente fundamentado no judaísmo. Então, eles viviam um ambiente, uma atmosfera, mergulhado nessa atmosfera judaica. E foi dentro dessa atmosfera, desse ambiente, que eles escreveram o Novo Testamento, uma nova revelação. Os autores judaicos, como já falamos, os autores conheciam profundamente o contexto do Antigo Testamento. Qual a Bíblia que Jesus lia? Qual a Bíblia que Jesus lia? Jesus frequentava o templo. Jesus, ele buscava as sinagogas, mas não sinagogas como nós imaginamos, como lugares de oração. Sinagogas no primeiro século, principalmente nos primeiros aí, até a grande revolta judaica em 70, sinagogas eram pontos de encontro, onde se tratava de política, onde se tratava de relações sociais, onde se faziam julgamentos e onde também havia uma liturgia judaica. Mas não era essencialmente a sinagoga como imaginamos hoje. Esse era o contexto. Esse era onde os autores, como também próprio Jesus, eles liam o quê?
o Antigo Testamento, os rolos, a lei, a Torá, Ketuvim. Era o que eles tinham à mão. Não existia Novo Testamento. A referência total era o Antigo. E com isso, criou-se o quê? Se você vive dentro de uma realidade e tem uma cosmos-visão, uma visão de mundo, consequentemente, você cria uma cognição em torno da sua cosmovisão. Você pensa aquilo que você vê e aquilo que você vive. Essa cognição é fundamental para a intenção dos autores bíblicos no escrever o Novo Testamento. Eles escrevem o Novo Testamento, mas a mente e o coração deles está onde? Aonde? No Antigo Testamento. Você quer perguntar? Você está com o coração. Você está com o coração aberto, né? Então, essa intenção dos autores bíblicos, ela é implícita, porque eles têm no coração o Antigo Testamento, então ela é implícita e ela é explícita, porque eles estão narrando o advento de Jesus, uma nova era, um novo tempo. E com isso eles têm uma narrativa. No conteúdo dessa narrativa, dentro dessa cognição, está uma forma de pensar tácita, embutida na mente deles. Então não há como você escrever a respeito de uma nova realidade sem ter aquela referência tácita, cognitiva. Entenderam isso? Deu para entender? Outra coisa importante é que na narrativa da vida de Jesus, aqueles que já estudaram o Novo Testamento, Quelle, a fonte que é uma narrativa que inspirou, serviu de fundamento para os 3 autores neotestamentários evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, como fonte das narrativas, das falas de Jesus. Essa fonte, ela não existe, mas os paleografistas, os estudiosos dos manuscritos antigos, fazem essa correlação entre os manuscritos, e quem já teve a oportunidade de estar conosco na disciplina de introdução ao Novo Testamento, sabe do que nós estamos falando. Então, atrás dos 3 primeiros evangelhos, e do 4º também, João, mas principalmente dos 3 evangelhos, existe este tecido que é a fonte de informação do evangelho perdido, o evangelho Quelle, o proto-evangelho que. Outra coisa importante também, quando nós pensamos no Novo Testamento como um todo, é o comissionamento que Cristo ressurreto faz para os seus discípulos, apóstolos. Grande parte deles, autores diretos ou indiretos dos livros do Novo Testamento. Então, eles foram incumbidos por Jesus. Eles foram preparados por Jesus. Eles foram testemunhas oculares de Jesus para poder reproduzir e contar a história. E principalmente, além de contar a história, anunciar as boas novas de Deus para a vida de judeus e gentios.
E acabamos falando, judeus e gentios, que é o público-alvo do Novo Testamento. O Novo Testamento, cada qual com a sua característica de cada autor, ele teve o público-alvo, tanto judeus como gentios, na busca de anunciar as boas novas de Deus, plantar a proto-igreja de Jesus e transformar o cristianismo como religião maior dentro do mundo conhecido, especialmente dentro do Império Romano, que veio a acontecer a partir do século IV com Constantino, uma vez que Constantino torna o cristianismo perseguido, combatido, combalido, porém cada vez mais vivo, como religião oficial do Estado romano. Citações do Novo Testamento no Antigo Testamento. E aqui eu quero compartilhar com vocês um livro que é de 2014, ele é relativamente novo, pouco conhecido, uma obra que veio preencher uma grande lacuna da literatura em português, uma vez que existe uma enorme gama de outras obras de aparato literário, que é o comentário do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, o que esse livro traz? Ele traz as citações que nós temos do Antigo no Novo. Como são essas citações? Essas citações, elas acontecem de várias formas. Vamos dividir em dois grupos: as formas diretas e as formas indiretas. No Novo Testamento, nós temos explicitamente, de forma direta, 295 menções do Antigo Testamento. Por quê tanta? Cada 11 versículos e meio, nós encontramos um versículo reproduzido, copiado do Antigo Testamento. Por que disso? Porque aqueles que escreveram, os autores neotestamentários, eles traziam no seu coração e na sua mente um conteúdo cognitivo, como vimos aqui no slide anterior, do Antigo Testamento. Nós temos de 600 a 1650 menções do Antigo, indiretas do Antigo Testamento, só no Novo Testamento. É muita coisa. Como são essas menções diretas? Elas podem ser formais, como por exemplo lá em Mateus 2,15. O Senhor falou pelo profeta, assim diz o Senhor, como está escrito. E aí ele coloca, olhem, basta vocês olharem na Bíblia de vocês, aí vai ter uma letrinha, você vai lá no rodapé, você vê Salmo, você vê lá da onde vem aquela menção. Isso é uma menção direta. Uma menção informal, direta, porém informal, é quando tem algumas palavras de passagens do Antigo Testamento que você lê e você já remete ao Antigo Testamento. Você fala, poxa, mas eu já li isso no Antigo Testamento. Outra forma direta é a paráfrase. A paráfrase é escrever com outras letras algo que está escrito em outro lugar. Isso é paráfrase. Então, nós vemos várias paráfrases no Novo Testamento, onde o autor pega algumas palavras e ele introduz aquilo dentro do texto que ele está produzindo. Indiretas.
existem muitas outras, tá? Aqui são algumas básicas. Uma alusão, ou seja, uma referência que pode ser consciente ou inconsciente, já que dentro da cabeça do autor neotestamentário, ele tem aquela carga judaica por ser judeu e viver todo o pano de fundo dentro do judaísmo. Um eco, uma ideia vaga, né? Então, alguma coisa, por exemplo, que nós falamos hoje numa conversa com um amigo ou com alguém, trazendo uma menção de algo que aconteceu na nossa infância. Então você tem um eco do que aconteceu lá atrás e você expressando aquele eco hoje. Então aqui são algumas menções diretas e indiretas, e você encontra grande maioria dessas menções neste livro. Então ele é muito rico, ele agrega muito nas nossas leituras do Novo Testamento, porque você vai lá e vai buscar nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, mas ele vai buscar uma interpretação judaica para aquela colocação no Novo Testamento. Exemplos de citações, só 3, tá? Só 3. Uma citação formal em Romanos 3:4. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, lá no Antigo Testamento, isso está no Salmo 51:4. Uma outra citação indireta, ou melhor, direta ainda, que é uma paráfrase, de Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testamento que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Remete o quê? Ao sangue do Cordeiro, que nós encontramos, entre outras, encontramos em vários pontos do Antigo Testamento, entre outras, em Êxodo 12, de 1 a 11, no advento da 10ª praga do Egito, onde o espírito da morte varreu o Egito. E o que os judeus fizeram para que o espírito da morte não entrasse em suas casas e tivessem os seus primogênitos mortos? O que eles fizeram? O que Deus manda que eles façam? Eles sacrificam um cordeiro e fazem uma aspersão do sangue do cordeiro no umbral da porta, ou no batente das portas de suas casas, para o quê? Para que a morte não entrasse ali. E somos salvos, nós somos salvos pelo quê? Através do quê? Do sangue do Cordeiro. O espírito da morte não chega até nós, salvos em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Um eco, por exemplo, algo indireto. Em Marcos 8:34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala isso, ele se dirige ao povo e fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala para os seus ouvintes, para os seus apóstolos. O que ele está estabelecendo com esses ouvintes, com esses interlocutores da mensagem? Ele está estabelecendo uma aliança. O mesmo modo, o mesmo pensar da aliança estabelecida. Por exemplo, existem várias alianças estabelecidas no Antigo Testamento, em Ezequiel 27 e 26. Só 3 exemplos.
Uma análise histórica e gramatical. Como que nós podemos ir no Antigo Testamento, isso aqui vamos dizer que seja um Antigo Testamento, e nós vamos buscar que método que nós vamos usar para estudar o Antigo Testamento e entender o conteúdo dele no Novo. Existe um método. Esse método se chama histórico-gramatical, de interpretação do Antigo Testamento dentro do Novo. Então, nós vamos perceber o quê? Que há essa correspondência, Antigo e Novo. Há uma correspondência. Consequentemente, há uma identificação de tipos. Tá? Não há como a gente explanar sem entrar um pouco na questão técnica literária. E a definição de tipos, nós podemos dizer como padrões pretendidos no Antigo Testamento. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, salvação no Antigo Testamento é uma linha de pensar, é um tipo. Vida pós a morte é um tipo. Profecias é um tipo. Messias, a vinda do Messias, nós temos várias passagens que falam da vinda do Messias, todas elas seguem um certo tipo. Entenderam o que quer dizer o tipo? Não é o tipo de calça, o tipo de camisa, o tipo de roupa, o tipo de... Não é isso. É uma direção de forma de pensar, apontando essa direção, esse vetor, para o mesmo sentido. Então, nós identificamos, no estudo do Antigo Testamento, vários tipos.